Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um caso que envolve uma garotinha de 5 anos. Esse caso aconteceu no ano de 2012 no país de Gales e com certeza chocou muito a população, porque não é algo comum de acontecer por lá, mas vocês vão perceber também que o caso foi resolvido muito rápido. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago casos criminais aqui pra vocês. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Deixa o like nesse vídeo, isso é fundamental, muito importante. E também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso April Jones. April Sue Lynn Jones nasceu no dia 4 de abril de 2007 em Mackinac, no país de Gales. Filha de Paul e Coral, ela viveu junto com seus pais, seu irmão e sua irmã em um pequeno conjunto habitacional. April nasceu 7 semanas antes do esperado, com isso ela teve complicações em suas primeiras semanas de vida que a deixaram com paralisia cerebral em sua perna e quadril do lado esquerdo. Mesmo com dificuldades em se movimentar, ela era muito determinada e não deixou aquilo atrapalhar a sua vida. Quando tinha 3 anos de idade, seus pais a ensinaram a andar de bicicleta e desde lá ela ficou muito apegada à sua bicicleta e gostava de levá-la a todos os lugares que ia. Uma garotinha tão pequena e às vezes um pouco tímida, mas que tinha um sorriso muito encantador e sempre que via alguns dos seus parentes fazendo alguma coisa, ela se aproximava, queria ali participar daquilo. Se seus irmãos estavam no computador, ela chegava e queria participar, se seu pai estava fazendo alguma coisa. Então era uma garotinha que com certeza dava muita alegria para a família. Às vezes ela tinha dor na sua perna esquerda por causa de todo o seu problema, da sua paralisia cerebral, e ela ficava muito triste, ela chorava porque ela não podia fazer as coisas que uma criança pode fazer. Então ela ficava triste, mas ela era consolada pelos seus pais e pelos seus irmãos. Em outubro de 2002, April estava com 5 anos e dividia o quarto com sua irmã mais velha chamada Jasmine. No primeiro dia do mês, parecia mais um dia normal na família Jones. Seu pai a acordou para prepará-la para a escola e em seguida ela tomou café com seus irmãos. Ela vai para a escola com os irmãos e os pais aproveitam para fazer compras. Depois da escola, April vai para sua aula de natação e em seguida volta para casa com uma amiga da escola. Naquele dia estava chovendo, mas April não se importava. Ela queria brincar na rua com sua bicicleta. Ela implorou para os pais para ficar mais 15 minutos do que o normal na rua e depois de muita relutância, os pais cederam. Seria uma espécie de prêmio porque ela estava indo muito bem na escola. Às 7h15 daquele dia, ela foi vista pelos seus pais brincando com seus amigos, andando de bicicleta e alguns minutos depois um carro foi visto saindo do condomínio em alta velocidade. Mais ou menos uns 9 minutos depois, sua mãe liga para a emergência, liga para a polícia e avisa que sua filha foi sequestrada. Algumas crianças que estavam brincando na rua viram April entrar em um carro voluntariamente. A polícia chegou rapidamente no local e uma amiga de April conseguiu descrever o motorista como um homem de cabelos castanhos, com barba, olhos azuis ou verdes e estava com uma jaqueta verde. Algo que chamou a atenção foi que a menina entrou no carro pela porta direita, que seria onde o motorista deveria estar, já que no Reino Unido a direção do carro fica do lado oposto do que nos carros aqui do Brasil. Essa foi uma grande diferença para os outros carros, que normalmente andam por lá. Todos os moradores ficaram chocados com o sequestro e se colocaram à disposição da polícia para ajudar nas buscas. Rapidamente, a notícia sobre o sequestro de April se espalhou nas redes sociais e cada vez mais pessoas se juntaram. Aproximadamente 14 horas depois do sequestro de April, cartazes com seu rosto foram espalhados pela cidade, pela região, e mais pessoas se juntavam pelas buscas. A polícia também fez algumas barreiras nas estradas, assim facilitando para ver se eles encontravam o homem ou o seu carro, e todo mundo ali já sabia dessa descrição, que o homem dirigia um carro diferente do que o habitual. Então isso foi muito importante nesse caso, porque era ali
ali uma diferença muito grande. Nesse caso, eles sabiam que ela tinha sido sequestrada, então a cada minuto que passava, as chances de encontrá-la com vida diminuíam. Com todas as informações que as crianças deram para a polícia sobre o sequestrador e seu carro, a polícia chegou até o nome, Mark Bridger, um morador local de 46 anos. O que fez a polícia ter quase 100% de certeza foi que o carro que ele tinha o volante do lado esquerdo, assim como o carro em que April entrou. No dia 2 de outubro, menos de 24 horas depois que April foi sequestrada, um helicóptero que passava pela região avistou Mark passeando com seu cachorro. Mesmo com o helicóptero acima dele, ele não fez contato visual. Mark era um homem que sempre falava com todos na rua, mas ele não falou com os policiais, o que aumentou as suspeitas em cima dele. Quando ele foi preso, Mark estava com a barba feita e o cabelo cortado, numa forma de mudar sua aparência e se safar da prisão. Mas não foi isso que aconteceu. Na delegacia, Mark confessa calmamente seu envolvimento no desaparecimento de April. Ele explica que estava dirigindo seu carro e atropelou April enquanto ela andava de bicicleta. Ele a colocou em seu veículo e tentou reanimá-la, mas isso não foi suficiente porque ela já estava morta. Então, ele entrou em pânico, jogou o corpo da menina para fora do carro e foi embora. Ele disse que não lembra onde colocou o corpo da criança porque perdeu a memória nesse momento. Ele também alegou que estava bêbado. A polícia não acreditou muito nessa versão. Eles analisaram todo o carro de Mark e não foi encontrado sangue de April e o carro não estava com nenhum sinal de que atropelou alguém. Mark ainda disse que viu as notícias na TV sobre o desaparecimento da April e que ele procurou pelo corpo dela a noite inteira porque ele estava se sentindo muito mal por tudo aquilo, mas ele disse que ela já estava morta, que ele não tinha muito o que fazer, que infelizmente aconteceu um acidente. Ele também pediu desculpas para a família, mas a polícia segurou essas informações porque eles não acreditavam nessa versão de que o Mark deu e as buscas pela criança ainda continuavam. Com Mark detido, a polícia agora vai em busca do corpo de April. Eles vão para a casa de Mark para ver se há algum sinal da menina por lá. Eles percebem que o banheiro da casa está extremamente limpo e na lareira da casa há evidências de restos mortais. Foram encontrados 17 fragmentos de crânio da menina no resto da lareira. Um outro fragmento de osso foi encontrado no ralo da pia do banheiro. A polícia não acreditou que ele queimou todo o corpo da criança, mas apenas uma parte. A polícia encontra vestígios de sangue em toda a casa. O local que mais tinha sangue era perto da lareira, o que mostra que ela foi agredida antes de ser assassinada. Eles encontraram evidências muito importantes no computador de Mark. Lá tinha vários vídeos de pornografia infantil e assassinatos de crianças, o que confirmou que aquela versão que ele deu sobre o atropelamento era uma mentira. No computador dele foram encontradas fotos da April com sua irmã Jasmine. Então ele disse que não conhecia a garotinha que ele atropelou, mas era uma mentira. Ele conhecia sim a April, ele provavelmente armou tudo aquilo, já estava de olho nela há algum tempo. Também devido àquelas fotos de pornografia infantil, a polícia aos poucos foi encaixando as peças do quebra-cabeça e vendo que aquilo, não era bem o que ele disse de atropelamento e tudo mais, e que ele estava mentindo. Também foi dito que ele tentou se aproximar da irmã mais velha da April, a Jasmine. Ele mandou uma solicitação de amizade no Facebook da garota, só que a garota não aceitou, eles não conversaram nem nada, então isso mostra que ele estava tentando se aproximar da família, que digamos que ele fez a April como um alvo. Quando a polícia perguntou para a família se eles conheciam alguém com o nome de Mark Bridger, de início todos disseram que não, mas quando mostraram uma foto, Jasmine disse que já tinham visto o homem perto de sua casa, que ele não morava muito longe da família Jones. Na delegacia, ele foi interrogado 13 vezes em 18 horas. Ele ficou calmo o tempo inteiro até os policiais falarem do que encontraram em seu computador. Em 5 de outubro de 2012, a polícia designou oficialmente o caso como inquérito de assassinato. Mesmo que um corpo não tenha sido encontrado, essa foi a primeira indicação de que a polícia agora tinha motivos para acreditar que April Jones estava morta. Em 6 de outubro, Mark Bridger foi acusado de sequestro e assassinato de April e tentativa de perverter o curso da justiça. Em 8 de outubro, ele foi acusado de ocultação ilegal e eliminação de um corpo. Em 14 de janeiro de 2013, Mark se declarou inocente da acusação de assassinato de April, mas aceitou que ele provavelmente é responsável pela sua morte.
O julgamento deveria começar em 25 de fevereiro, mas foi adiado a pedido da equipe de defesa de Mark para fazer mais investigações. Em 29 de abril de 2013, o julgamento de Mark Bridger começou. Um especialista forense disse ao tribunal que fragmentos de ossos humanos compatíveis com o indivíduo mais jovem foram encontrados na lareira da casa de Mark. O sangue encontrado em várias partes da casa foi combinado com o DNA de April, e foi suficiente para provar que April sofreu ferimentos dos quais não poderia ter sobrevivido. Em sua defesa, Mark alegou que acidentalmente atropelou April e não se lembrava onde colocou seu corpo porque estava bêbado e em pânico. Em 30 de maio, Mark foi considerado culpado de sequestro, assassinato e perversão do curso da justiça. Mais tarde, naquele dia, ele foi condenado à prisão perpétua e o juiz ordenou que ele nunca fosse liberado da prisão e ainda o chamou de mentiroso e pedófilo. Após o veredito, foi revelado que Mark confessou dentro da prisão que colocou o corpo de April no rio Afundilas, que passa perto da casa de Mark, antes de terminar no rio Dyfe. A polícia fez buscas no local, mas nada foi encontrado. Eles acreditam que Mark espalhou os restos mortais da menina pelo campo perto de sua casa. Em julho de 2013, Mark foi atacado dentro da prisão pelo seu companheiro de cela. Ele foi agredido no rosto e garganta e precisou de pontos. Em dezembro de 2013, Mark pediu um recurso contra sua sentença de prisão perpétua, mas desistiu do recurso um mês depois, poucos dias antes de ser ouvido. Mark Leonard Bridger nasceu em Carshalton, na Inglaterra, em 6 de novembro de 1965, o segundo de 3 filhos do policial de Londres Graham e sua esposa Pamela. Ele tinha uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Ele cresceu em uma casa em Surrey, também na Inglaterra. Mark teve uma série de condenações por crimes menores na década de 1980. Quando ele tinha 19 anos, foi condenado por posse de armas de fogo e roubo. Ele se mudou para o país de Gales em 1980 e lá foi condenado por briga e dirigir sem seguro em 1991. No ano seguinte, ele foi condenado novamente por dirigir sem autorização e sem seguro. Em 2004, ele foi condenado por agressão e comportamento ameaçador. Em 2007, ele recebeu sua 5ª condenação, dessa vez por agressão. Mark trabalhou em vários locais, como em um abatedouro, porteiro de hotel, bombeiro, salva-vidas, mecânico e soldador. Ele teve 6 filhos com 4 mulheres diferentes. Ele foi casado uma vez, com a mãe de 2 de seus filhos, de 1990, até o casamento terminar em um divórcio alguns anos depois. Em novembro de 2013, após a campanha dos pais de April, que também foi apoiada por vários jornais nacionais, os mecanismos de pesquisa como o Google modificaram seus sistemas para bloquear resultados de pesquisas destinadas a produzir imagens de abuso infantil. Após 7 meses de buscas pelo corpo de April, a polícia encerrou a operação. Em 26 de setembro de 2013, apenas 5 dias antes do aniversário do dia em que ela desapareceu, a comunidade se reuniu para o funeral de April Jones. Os pais de April pediram sentenças mais longas para os condenados por crimes sexuais contra crianças. Eles estão fazendo campanha por uma nova legislação que eles esperam que seja chamada de Lei de April, e querem que uma pessoa que foi colocada na lista de criminosos sexuais que não saia em 5 ou 6 anos e que fique preso para sempre. Um pequeno consolo que a família da April recebeu foi que na casa onde tudo que aconteceu, que era do Mark, foi comprada pelo governo e depois de comprada foi demolida. Então, digamos que tudo que aconteceu ali foi encerrado, assim para a família também tentar seguir em frente. É claro que é muito difícil. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu disse, foi um caso muito rápido de ser concluído. Em menos de 24 horas, o responsável por aquilo já estava preso. Ele também, ele não fez ali, não tentou fugir, não fez nada, ele meio que se entregou, depois contou toda aquela história de atropelamento e tudo mais. É claro que os policiais não acreditaram naquilo e depois que revisaram a sua casa, ficou claro que as intenções dele com a April era ali para satisfazer os seus desejos doentios. Então, mais um caso que envolve pedofilia, todos esses casos que envolvem isso são casos nojentos. Então a gente espera aí que ele fique preso pro resto da vida dele, porque um homem assim não pode viver em sociedade. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.